Olá família, eu sou o Mário Tereza, pai do Heitor, esposo da Ivana. Essa é a sua EBD, a Escola Bíblica Digital, onde vamos mais uma vez mergulharmos juntos na Palavra de Deus, buscar um pouco mais de conhecimento acerca daquilo que Ele nos deixou registrado na sua Bíblia. Então, por falar em Bíblia, pega a sua Bíblia, já separa, deixa tudo prontinho aí, porque a gente vai aprender hoje, a gente vai estudar hoje, a gente vai aqui debater hoje sobre redenção, sobre resgate. As palavras-chave hoje são redenção, resgate, preço. Deixa eu ilustrar, para a gente começar, deixa eu já ilustrar aqui. Nos tempos antigos, quando havia um prisioneiro, quando havia sido feito alguém de prisioneiro, e esse alguém tivera certa importância, o general se deslocava até a nação inimiga, até o terreno inimigo, e pagava um preço para ter essa pessoa de volta, para ter a liberdade desse prisioneiro garantida. Esse preço que era pago para libertar alguém cativo se chama resgate. Vamos falar disso hoje. Agora, esse trâmite, essa negociação, se chama redenção. Vamos falar disso hoje. É disso que vamos falar. Nós seguimos a série sobre a vida de Paulo. Seguimos falando sobre tudo aquilo que Paulo sistematizou sobre a obra dele. E essa lição especificamente se chama O Preço de um Resgate. Olha que nome interessante, que nome bonito. O Preço de um Resgate. Que título! Que título fascinante. Fala a verdade, esse título te faz lembrar o quê? Me faz lembrar um filme, um título de um filme, O Preço de um Resgate, ou um livro. Mas eu acho até que existe filme com esse nome, O Preço de um Resgate. Achei muito interessante isso. Porque quando eu era criança, eu gostava muito dos filmes do Rambo. Tô compartilhando coisas da minha infância com vocês. Eu era fã do Rambo, eu tive até aniversário com o tema do Rambo. Eu era fã do Rambo, eu gostava muito. E os filmes do Rambo, quase todos eles tinham a mesma temática, que era o Rambo indo libertar algum prisioneiro. O Rambo indo libertar alguém, né? O herói libertando um cativo. E era muito legal, eu gostava muito. Muitos outros filmes já foram feitos com essa temática. Muitos filmes de sucesso já foram feitos com essa temática. Mas eu duvido que algum cineasta fosse capaz de produzir um filme como o que aconteceu na vida real, que foi o maior resgate de todos os tempos. O seu resgate, o meu resgate. Nenhum produtor de cinema faria um roteiro como aquele, produziria um filme como aquele. O meu e o seu resgate. Foi uma história fascinante que começou há tempos atrás, há 2000 anos atrás. Porque a redenção, a negociação para que eu e você fôssemos resgatados é especial demais. E o preço pago, muito alto, jamais poderíamos pagar por ele. Jamais poderíamos pagar por ele. É disso que vamos falar hoje. Fica comigo aí, é disso que vamos falar hoje. Antes da gente continuar e antes da gente já pegar a Bíblia para ler, eu quero pedir a você para agora, senão você vai esquecer, tá? Agora, vai ali, deixa um like, compartilha esse vídeo aí lá no seu grupo de WhatsApp, tá? Porque as pessoas, a gente precisa compartilhar coisas que edificam, coisas que abençoam. Então eu encorajo você a isso. Tá? Minha oração hoje é para que você seja abençoado com essa palavra, para que você seja abençoado com esse estudo e para que as pessoas a quem você compartilhar esse vídeo também. Então faz isso agora, vai ali, curte, dá um like, dá um joinha e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com alguém que você conheça, tá bom? Então, antes de abrir a Bíblia, para a gente seguir, já que a gente está falando de filmes, né? Já que a gente lembrou aqui de filmes, eu acredito que você tenha assistido
aquele filme do Mel Gibson, que o Mel Gibson produziu, A Paixão de Cristo. Um filme muito bonito, um filme muito interessante, que repercutiu muito, que ganhou muitos prêmios, foi muito premiado. Alguns irmãos mais conservadores fazem uma crítica aqui, outra ali, mas no geral, eu particularmente gostei muito do filme. O filme se propunha a mostrar as últimas horas da vida de Jesus. As últimas horas, todo aquele sofrimento, aquela dor, as últimas horas da vida de Jesus. Essa era a proposta do filme. E ele retrata isso muito bem. Choca. Acho que o que o diretor queria era isso, chocar. E ele conseguiu. Choca. A gente vê ali aquela realidade nua e crua, muito, muito chocante, muito impactante realmente. O diretor conseguiu mostrar isso muito bem. O que o diretor não conseguiu mostrar, e nem era a intenção dele mostrar isso, mas o que ele não mostra naquele filme é o motivo pelo qual Jesus de Nazaré passou por toda aquela dor, passou por todo aquele sofrimento. E o motivo foi resgatar você, foi me resgatar. O motivo de toda aquela dor, aquele sofrimento tão bem retratado naquele filme, já que estamos falando de filmes, foi simplesmente dar liberdade para mim e para você. A ironia da história é que Jesus foi o único inocente que já existiu nesse mundo. E exatamente o único inocente que já existiu nesse mundo se entregou como culpado para libertar a mim e a você, que sim, somos culpados. Amém? Vamos ler a Bíblia então? Dito isto, vamos começar essa aventura, vamos ler a Bíblia, vamos entender esse resgate e vamos entender esse processo de redenção pelo qual nós participamos. Mas Mário, de que eu tenho que ser resgatado? Por que eu tenho que ser resgatado? Por que esse resgate foi feito por mim? Devem ser as perguntas que se passam na cabeça de algum desavisado. Mas são perguntas pertinentes. Nós vamos tentar responder agora. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, verso 23 e 24. Eu vou ler aqui, mas me acompanhe aí, porque esse versículo é fantástico. Vamos lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Todos pecamos e estamos separados de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Mas fomos justificados pela glória de Deus, porque há redenção em Jesus Cristo. Essa palavra redenção que Paulo usou no texto dele vem do grego, significa litron. Litron. É uma palavra que se encontra em outros escritos do Antigo Testamento a partir da tradução da Bíblia para o idioma grego. Acho que vale a pena explicar aqui, mas a Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico. O Antigo Testamento foi todo ele escrito, praticamente todo ele escrito, em hebraico e aramaico. Porém, num dado momento da história, ela foi traduzida para o grego. Então, no tempo ali do Novo Testamento, os apóstolos, por exemplo, eles provavelmente leram a Bíblia já traduzida para o grego. Provavelmente não, certamente. Paulo, certamente, leu a Bíblia do grego. Quem traduziu, essa Bíblia traduzida ficou conhecida como Septuaginta, porque ela teria sido traduzida por 72 rabinos. Então, Septuaginta significa 70. Diz a lenda, reza a tradição, que foi traduzida por 72 rabinos em 72 dias. Mas aí fica por conta da tradição. Não se tem evidência histórica disso e nem interessa aqui para o nosso estudo também. Só estou pontuando para a gente entender que Paulo usou uma palavra em grego.
que já existia em outros livros da Bíblia. Então, para a gente entender o que ele estava querendo dizer com redenção, vamos começar a ler a fonte de Paulo, da onde ele tirou essa palavra, litron. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia, lá em Êxodo 13:13. Diz assim, eu vou ler, deixa eu ler para a gente agilizar. Êxodo 13:13. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás. Então, amados, eu peço que se atentem à primeira parte do versículo. Todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. O que acontece é que é o seguinte, você não está entendendo nada, né? Eu saí completamente de um assunto e entrei em outro. Mas essa palavra resgatarás aqui, ela é a mesma usada por Paulo no texto que a gente leu lá de Romanos agora há pouco. É litron. Lá ele usou no sentido, na nossa tradução português, está no sentido de redenção. Está como redenção. Mas é a mesma palavra. E aqui ela tem o seguinte significado. Nessa época aqui de Êxodo, Yahvé, ou Deus, havia determinado que todo primogênito era dele. Então as pessoas, quando, por exemplo, aqui o animal usado foi a jumenta. Quando uma jumenta tinha uma cria, a primeira cria era sacrificada a Deus. Era entregue a Deus. Era ofertada a Deus. Isso era uma ordenança. Todo primogênito pertencia a ele. Tá? Porém, como a jumenta tem uma força de trabalho muito apurada, uma força de trabalho que é muito cara, muito preciosa, que era aproveitada de maneira muito constante pelo povo, Deus permitiu que se resgatasse esse primogênito que ia ser sacrificado desde que ele fosse de jumenta. E qual era o preço que se pagava pela jumenta? Um cordeiro. Então você entendeu o sentido da palavra? Estou querendo só mostrar para você o sentido da palavra que Paulo usou para designar redenção. Nesse caso aqui, você pagava pela vida de um animal, pagava um resgate pela vida desse animal. Você pagava com outro animal, pagava um preço pelo resgate da jumenta, porque ela era importante. Quer ver outro texto? Vamos lá. Êxodo 21, de 28 a 30. Deixa que eu leio aqui. Esse texto é bem legislativo, assim. Né? Você sabe que Deus ele legislava também sobre o povo, ele cuidava de maneira teocêntrica, vamos dizer assim, do povo naquela ocasião. E era muito interessante, porque tinha algumas leis, algumas regras ditas por Deus para facilitar a vida do povo. Porque Deus amava o seu povo. Essa é uma lei, olha só, uma lei. Que legal, que interessante esse texto. Deixa eu ler para a gente. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá. Mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando um homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. É uma lei, é uma regra. Deus está dando uma regra para o povo. Entenda bem, se um boi matar, escornear, golpear um homem ou uma mulher e um homem ou uma mulher morrer, o dono é responsabilizado, desde que, se esse boi já tem um histórico. Poxa, o boi tem um histórico de atacar pessoas, o dono deixou ele solto, então o dono também é culpado, certo? Não sou advogado, mas dá para a gente entender que o homem, o dono do boi, assumiu o risco quando deixou um boi que é dado a atacar pessoas solto. Então, se alguém foi morto por um golpe desse boi, o boi vai morrer e o seu dono também vai ser condenado a pagar com a sua própria vida. Porém, pode ser pago um resgate pela vida desse dono condenado. Olha que interessante.
Então a gente viu na outra oportunidade que podia se pagar um preço pela vida da jumenta porque ela era importante. E agora a gente está vendo aqui que pode ser pago um preço pela vida de um condenado, nesse caso específico. O preço é alto, porque diz o texto que o cara tem que pagar tudo quanto lhe for pedido. Então, ele tem que fazer tudo o que for pedido para que se pague um preço pelo seu resgate. Ele tem que pagar tudo para ter sua vida. Olha só que interessante. Então, essa palavra, litron, ela tem esses significados. É o preço que se paga pela vida de alguém. Esse é o significado da palavra empregada por Paulo no nosso texto, quando ele diz que há redenção em Jesus Cristo. Quando ele diz que a nossa redenção está em Jesus Cristo. Dada essa explicação, essa explanação do termo redenção na Bíblia, no seu original grego, a gente pode concluir que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor. Lá atrás a gente falou, no começo a gente falou do general que vai pagar o preço pelo prisioneiro, pelo seu soldado que foi feito prisioneiro. Jesus é o nosso general. Tem aquela musiquinha? O nosso general é Cristo. Não vou maltratar vocês cantando aqui não, pode deixar. Mas Jesus é o nosso general, é o general que paga o preço por nós. É o general que foi lá e pagou na cruz o preço por nós. A cruz foi a nossa redenção. A cruz foi a nossa redenção. Então, para a gente seguir, deixa eu conceituar a redenção segundo o autor do nosso material de estudo. Eu vou ler aqui para a gente. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação, livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. Ela encontra sua liberdade em Cristo. Em Cristo. Quem é o libertador? Cristo. A sua liberdade está em Cristo. Vamos ler Romanos 7, 14 e 15. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Nós estamos vendidos sob pecado. Esse texto é famoso porque ele diz: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Isso é vício. A pessoa que é viciada em qualquer coisa, ela sabe o que é isso. Ela sabe o que significa ser escrava do pecado. Esse texto designa a escravidão pelo pecado, a servidão ao pecado. Você faz o que você não quer fazer, porque o pecado te impõe. O pecado não te dá opção. Você, quando é escravo do pecado, você não tem opção. Você tem que pecar. E é isso que o texto bíblico revela para a gente. Que nós fomos vendidos sob pecado. Nós somos escravos do pecado. Então, se somos escravos do pecado, vivemos pecando. Mas agora somos livres. E uma vez libertos, devemos buscar fazer a vontade do nosso libertador, do nosso redentor, Jesus Cristo. Agora temos nova vida. Agora que sabemos que foi pago um preço pelo nosso resgate, agora sabemos que preço foi esse, nós temos uma nova vida. E é isso que vamos ler agora em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Éramos escravos do pecado. Jesus Cristo negociou a nossa redenção,
negociou a nossa liberdade, pagou um preço alto, preço de cruz, preço de sangue, e por isso somos livres. Não devemos mais nada para o pecado. Agora somos libertos, fomos libertos, e temos que viver uma vida de acordo com essa nova condição. Agora temos um outro Senhor. Tendo outro Senhor, vamos seguir esse outro Senhor, fazer a vontade dele. Não faz sentido termos a Jesus como Senhor e fazermos a vontade do pecado. O pecado não te domina mais. O pecado não tem mais algemas sobre você. Você agora é de Jesus. Vamos ver como isso se dá. Romanos 6,17 diz assim: mas graças a Deus, que embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. No verso 18. Então, amados, o sangue de Jesus Cristo e a sua morte na cruz foi o preço pago pela nossa liberdade. Preço alto, um preço que eu e você não poderíamos pagar. Vamos ler Apocalipse 5, verso de 9 a 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vou repetir a parte importante, mais importante desse verso. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação. Jesus comprou-nos com seu sangue. O sangue de Jesus comprou a nossa liberdade. Uma vez comprados pelo sangue de Jesus, uma vez libertos pelo sangue de Jesus, temos uma nova natureza. Nós passamos é como se nós fôssemos promovidos a uma nova natureza. Nós somos co-participantes da natureza de Cristo. Eu vou ler para a gente o texto que está em 2 Pedro, de 1 a 4, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz assim: pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Nós somos co-participantes da mesma natureza de Jesus. Nós temos agora co-participação na natureza divina dele. Significa dizer que, uma vez comprados por Jesus, passamos a ser também conhecidos como filhos. Porque se Jesus é filho e nós somos co-participantes da natureza dele, nós também somos filhos. Que se Jesus foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados. Se Jesus foi glorificado, nós também seremos glorificados. Mas hoje, agora, o que somos é filho. Nós somos filhos. Veja bem, talvez a grande crise, talvez a nossa grande crise hoje, não seja uma crise de competência, seja uma crise de identidade. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos o que precisa ser feito. Então nós não temos crise nenhuma com as nossas competências, com aquilo que a gente tem que fazer, com aquilo que nos compete. Mesmo as pessoas mesmo um ateu sabe que ele não deve matar ninguém. Porque o cristianismo deixou um legado na história da humanidade. As constituições de vários países foram feitas com base nos princípios cristãos. Nós temos um legado moral deixado pelo cristianismo, um legado social até, sociocultural, enfim. O que eu quero dizer é que todo mundo sabe o que é certo e o que é errado.
Então a gente não tem uma crise de competência, a gente sabe o que precisa fazer. E se você é cristão, você sabe mais ainda, porque você tem contato com a Bíblia. Então ali você tem as competências que devem ser seguidas. Você sabe o que precisa ser feito. A sua crise não é de competência. Talvez a nossa grande crise seja de identidade. Porque muitos de nós não sabem ao certo quem é. Quem é você? Você é um coparticipante da natureza divina de Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Você foi chamado para isso. Isso significa dizer que, como coparticipante da natureza de Jesus, você hoje é olhado por seu pai como, se você é pai, como você olha para o seu filho. Deus tem todo cuidado, todo zelo com você. Você não precisa sentir falta de nada. A gente está num momento de crise agora, de crise global. E nesse momento é que é apurada a nossa fé. Você está preocupado? Tudo bem, é legítimo estar preocupado. Mas o desespero não nos compete, se você sabe quem você é. Porque se você sabe quem você sabe que tem um pai que não vai te deixar faltar nada. Se você sabe, se você tem consciência da sua natureza, você sabe bem que quando Jesus, da mesma forma que Jesus ressuscitou, você será ressuscitado no tempo oportuno, na plenitude dos tempos. Você será glorificado na plenitude dos tempos. Então, para que viver essa vida como se fosse tudo? A sua vida é muito preciosa e Deus quer que você a viva em abundância. Deus quer que você a viva plenamente. Deus quer que você a viva de maneira plena. Mas Deus não quer que você a viva como se fosse o final da história, como se fosse a última coisa. Porque você sabe quem você é. Você agora sabe quem você é. E você sabe que isso aqui é só o começo. Há uma eternidade para você. Amém? A nossa crise é de identidade. A partir do momento que nós soubermos quem somos, tudo mais fará sentido. Amém? Para encerrar, vamos ler Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Amém? Que Deus abençoe. Foi muito bom, mais uma vez, participar com você aqui desse estudo. Eu espero que você... A minha oração é para que você saia daqui com o entendimento de quem você é, do que foi feito, do preço que foi pago para que eu e você estivéssemos aqui agora. Você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa importante. Um resgate só se paga para alguém importante. Irmão, a cruz, ela possibilita a liberdade de todos. Mas nem todos são libertos. Nem todos olham para a cruz. Nem todos reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz. Nem todos aceitam a obra de Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo, infelizmente. Ela é possível a todos. A gente já estudou isso aqui em outro vídeo. Mas nem todos a reconhecem, nem todos a aceitam. Se você aceitou esse preço que foi pago na cruz, você é livre. Significa que você é uma pessoa importante. O general só vai lá na outra nação resgatar, só vai no terreno inimigo resgatar aqueles que são importantes. Então você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa separada. Ah, Mari, então eu sou a última bolacha do pacote. Não, porque você não teve mérito nenhum nisso. Você não teve mérito nenhum nisso. A sua especialidade não está em você. Está em quem te libertou.
Ele te escolheu, Ele te libertou, você não tem mérito nisso, é graça. Então agora, você sabendo que você é especial, você tem uma responsabilidade. É fazer outras pessoas saberem que elas também são especiais. Fazer outras pessoas reconhecerem a obra de Jesus, o sacrifício que ele fez, o preço que ele pagou por elas. Por elas. Esse é o propósito da nossa vida cristã. Se você precisa ficar com algo desse vídeo, fique com a mensagem de que foi pago um preço altíssimo pela sua vida, um preço de cruz, o preço de alguém inocente dado no seu lugar, se dado no seu lugar, e agora você, consciente de quem você é, consciente de quem te chamou, consciente de quem te libertou, você tem a missão, tem o propósito de fazer outras pessoas entenderem isso e reconhecerem o mesmo. Isso é cristianismo. Amém? Vamos orar então para encerrar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos via digital, via eletrônica, mas reunidos com a mesma fé para aprender um pouco mais de Ti. Reunidos, ó Pai, para se debruçar sobre a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que ela possa surtir efeito, que ela possa ter efeito prático e que nós possamos, a partir daqui, termos a plena consciência de quem somos, termos a plena consciência do preço que foi pago pela nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso, por tanto amor, Pai. Agora, Deus, te peço, abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias, Pai. Livra, Deus, essa nação de todo o mal, Pai. Nos ajuda, Pai, nesse momento tão difícil. Nos ajuda, Senhor, em nossas dificuldades. Ó Deus, se há algum enfermo nessa casa que está assistindo agora esse vídeo, nessa família, nesse lar, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Teu socorro. Ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos, porque sabemos que o Senhor pagou um preço por nós. Sabemos o quanto o Senhor nos ama. Esse nome tem poder. E nesse nome, ó Deus, é que nós devemos clamar. Por esse nome nós devemos clamar. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém, meu querido, amém, minha querida. Que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima.